Olá, com toda certeza você já deve ter pensado: será que Deus responde às minhas orações? Ou melhor, será que Deus ouve mesmo as nossas orações? Bem, o texto de Isaías, capítulo 40, o verso final, ele nos diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Alguns anos atrás, Deus me deu o privilégio de ser o pastor de uma das grandes igrejas aqui em São Paulo. Eu estava vindo do Vale do Paraíba, era pastor jovem ainda, e quando chegamos a esta igreja, uma igreja já tradicional, conhecida, substituindo um pastor que já havia se aposentado, foi um grande ícone na igreja metodista aqui na terceira região, lá estávamos vendo aquele rebanho e me lembro de uma senhora, Dona Luísa, sentava-se ao banco. Um semblante por um lado triste, mas por outro lado transpirava esperança. Já tinha uma certa idade. Seu esposo, que fora jogador de São Paulo Futebol Clube naquela época, tinha a cabeça branquinha como a minha. Ele, por alguma coisa, ele gostou de estar me vendo à frente da igreja, já tinha um pouco de simpatia pelo pastor anterior. Eles já tinham dois filhos, casados, já tinham netos. Um deles, inclusive, era juiz de futebol, outro engenheiro. Esse que era juiz de futebol também parece-me que era professor. E eles iam para o culto à noite e lá estava o seu Antônio, sentando-se ao lado da dona Luísa. E uma coisa interessante, ele parece que gostava de ouvir, parece que gostava dos cumprimentos, dos abraços, gostava da nossa forma de ser como igreja. Mas havia um detalhe interessante. Depois eu fiquei sabendo. Ele, durante anos a fio, décadas, ele sequer havia manifestado qualquer desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E ela estava firme, mulher de Deus, com firmeza. Criaram os filhos e ela deu educação cristã para os filhos. Foi exemplo para os netos, mas ela estava firme. E o seu Antônio, nesse ato de abraçar, de estarmos juntos, esse ato pastoral, gostoso até que a gente tem, esse tipo de vida cristã que a gente tem, vivência na igreja é muito gostosa. Ele se aproximava e estava sempre ali, mas permanecia com o coração gelado diante de Deus. O tempo foi passando. Lembro-me que talvez tinha passado 2 anos, fiquei 4 anos nessa igreja, e aquele homem estava lá. Ele ia para os cultos, prestava atenção, mas ficava quieto. Um belo dia, eu fui preparado, orando para que Deus fizesse um milagre na nossa igreja. E ao término do culto, eu fiz um apelo quantos quisessem entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e disse que eu também estava preparando uma classe para receber pessoas da comunhão da igreja que quisessem ser batizadas, recebidas à comunhão da igreja. Confesso a vocês que eu nunca havia conversado com a dona Luísa, nunca havia conversado com eles nesse sentido. De repente, ele largou a dona Luísa no banco, foi apressadamente lá para o altar onde eu estava. Pastor, quero falar com o senhor. Pois não, meu irmão, fui lá. Pastor, eu quero ser batizado, quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero ter este privilégio, pastor. O senhor vai me batizar. Eu respirei fundo, devia ser mais ou menos por volta de 8 e pouco da noite. Quando eu olhei em direção a dona Luísa no banco, não precisou falar nada. Os olhos dela já estavam lacrimejantes, as lágrimas corriam pelo rosto. Depois ela me disse, pastor, eu quero dizer uma coisa ao senhor na frente dele. Eu oro por este meu marido há mais de 30 e tantos anos, pastor. Desde que quando começamos a namorar, pastor, eu orava para que Deus tocasse no coração dele e que ele pudesse ser um homem de Deus. 30 e tantos anos, orando, orando, orando. E ela mesmo, depois ele confirmando, dizendo, quantas vezes eu disse os desaforos para minha mulher, você vai para a igreja, o que adianta? Se Deus não resolve nada.
E eram desaforos, eram palavras amargas, às vezes ofensivas, mas aquela mulher engolia seco porque ela sabia que a esperança que ela tinha era neste Deus Todo-Poderoso que ouve as orações. E ela sabia que Deus estava ouvindo cada uma das suas orações em prol deste seu marido. Este homem entregou-se ao Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro até hoje que, quando eu fui batizá-lo ali no altar, recebê-lo a comunhão da igreja, e fiz questão que ela estivesse ao lado dele, porque ela foi a grande missionária na vida dele, essa mulher estava desabando a chorar de alegria. Eu não me lembro se alguém teve que segurá-la pela emoção, mas a emoção dela foi muito forte. Aquele homem mudou de vida, porque Deus fez uma obra no coração dele, como resposta às orações. Ele ia para a igreja no meio da semana, ia nas reuniões de orações, ia na escola dominical, ia nos cultos à noite. Daí a pouco, a minha surpresa. Nós tínhamos um conjunto vocal maravilhoso, e este homem foi e se colocou no conjunto para poder cantar também, e cantou até depois que eu saí da igreja, depois de muitos anos, fiquei sabendo que ele estava no coral. Hoje, eles já estão na glória. 30 e tantos anos, uma mulher orando pela conversão do seu marido. E ela dizia: pastor, valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena entender que um é o nosso tempo, o outro é o tempo de Deus. Mas não há situações perdidas para Deus. Não há caso perdido para Deus. Não há caso que Ele não possa pôr a mão. Então veja bem, se esse for o teu caso, coloque no teu coração: minha esposa, os meus filhos, o meu marido, meu irmão, meu pai, nenhum deles é caso perdido para Deus, porque Deus ama a todos. E é uma coisa maravilhosa. Com toda certeza, no tempo certo, o Espírito de Deus trabalhará nesse coração e vai estar construindo uma nova vida, como aconteceu com aquele irmão. Hoje, como disse para vocês, eles já estão na glória. Mas a maior de todas as alegrias é saber que eles partiram desta para outra vida, mas estão nas mãos do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Isso pode acontecer com você também. Não há impossíveis para Deus. Ele é maravilhoso. Que Deus te abençoe. Amém.